Completando o nosso estudo sobre o emprego do acento grave, vamos ao estudo de 5 casos que exigem uma atenção muito especial na hora da resolução das questões da sua prova. Se na sua prova aparecer a palavra casa em alguma questão ou em alguma alternativa, observe os detalhes que nós vamos lembrar você. Se a palavra casa não vier seguida de um complemento, não haverá acento grave, então retornaremos a casa sem acento grave. Se a palavra casa vier seguida de complemento, nós temos 2 possibilidades. Primeira possibilidade, o termo regente, no caso o verbo retornar, exige preposição a. Então, neste caso, quando a palavra casa vem seguida de complemento e o termo regente exige preposição a, acento grave no a. Mas, mesmo vindo seguido de complemento, se o termo regente, no caso o verbo visitar, não exige preposição a, então não coloque o acento grave, não haverá acento grave. Diante de nome de cidade, cuidado para não confundir cidade com estado e com país. Bahia não é exceção, Bahia não é cidade, Bahia é um estado. Diante do nome de cidade, não coloque acento grave se o nome da cidade não vem seguido de complemento. Agora, se o nome da cidade vier seguido de complemento, você estará diante de 2 possibilidades. Nome de cidade seguido de complemento. Se o nome desta cidade, se o nome, claro, uma palavra feminina, se o nome da cidade vier seguido de um complemento e houver um termo regente que exige preposição a, no caso o verbo exige preposição a, então acento grave. Mas se o termo regente, no caso o verbo visitar, não exige preposição a, então não há razão para colocar o acento grave. Em relação à presença da palavra terra, se a terra que nos referimos significa chão firme, olha, Marujo vem do mar, mas Marujo está no planeta Terra. Se a palavra terra indica chão firme, então não haverá acento grave. Mas se nós não estamos referindo à terra chão firme, mas à terra planeta, repare que astronautas, nós imaginamos aqui vindo de fora do planeta, né? vindo, por exemplo, da Lua, vindo de uma estação. Então, observa os astronautas, nesse caso, se o termo regente exigir preposição a, haverá acento grave. Os astronautas retornarão à Terra. Mas se o termo regente não admitir preposição, mesmo nós estando falando da Terra planeta, não haverá acento grave. Então, seres alienígenas estão observando a Terra. Então, em relação à palavra Terra, observa, se ela indica chão firme, não haverá acento grave. Mas se ela indicar planeta, se nós estivermos nos referindo ao planeta, nós estamos diante de 2 possibilidades. Se o termo regente exigir preposição a, acento grave. Se o termo regente não exige preposição, não há acento grave. Em relação às palavras quem e cuja, nunca coloque acento grave antes delas. Não informaram a quem eram dirigidas estas ofertas. Lembra que a palavra cuja também não admite, artigo. Antes de cuja nós não podemos colocar artigo. Então esse é só preposição. Divulgaram a notícia, a cuja importância você fez menção. Então, antes de quem e cuja, nunca coloque acento grave. Por último, entre palavras repetidas, só uma armadilha. Entre palavras repetidas, realmente nós não usamos acento grave, só que há um detalhe. Observe que aqui nós estamos nos referindo a uma posição, frente a frente, indica uma posição. Enquanto que guerra, então é uma palavra, aqui nós temos uma palavra de função adverbial,
E aqui nós temos duas palavras, aqui uma única função sintática. Aqui em Sempre Fizeram Guerra a Guerra, nós estamos diante de palavras de funções sintáticas diferentes. Primeiro, guerra é objeto direto. Segundo, guerra, objeto indireto. Então, havendo palavras repetidas, palavras femininas repetidas, se uma delas exercer a função de objeto direto e a outra de objeto indireto, acento grave, sem dúvida. Até o nosso próximo encontro.